Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Interpretação de Textos FGV sem achismo. E o primeiro achismo que a gente vai desconstruir hoje é: interpretação de texto não se estuda. A gente escuta muito isso, muita gente fala interpretação de texto não se estuda, é muito comum, na hora sai, né? A pessoa diz assim, é só ler o texto e entender, eu sou um leitor assíduo, então basta ler que está tudo certo, que está tudo sob controle. E não é verdade. A gente percebe que esse é um tema que deve ser levado a sério, e tão levado a sério que é o tema que a FGV mais gosta de cobrar. E justamente por isso, pessoal, eu sei que muitas pessoas ainda estão entrando, a gente tem uma grande parcela das pessoas vindas aí do estado do Pará, né, o que indica vai ter um grande concurso aí, Secretaria de Educação, e a gente está recebendo muitas pessoas do Pará, mas muitas pessoas também de outros estados, e a gente acaba nem sempre sabendo ali pelo DDD, né, tem gente que mora no lugar, tem um DDD de uma origem anterior, então pode fazer uso do chat, se apresentar, se assim você desejar, colocar de onde você é, enquanto eu ligo a minha estante que eu esqueci de ligar. Então, olha só, você pode escrever aqui nos comentários: professor, eu sou do estado tal, da cidade tal, eu vou fazer o concurso tal. É muito importante para nós conhecermos você. Pessoal, eu desativei a câmera de vocês e os microfones durante essa live. Por quê? Ao longo desse período aqui, algumas pessoas vão entrando, algumas pessoas às vezes estão no trabalho, acontece muito, a pessoa está fazendo uma outra atividade ali e está acompanhando a nossa aula, e às vezes o ruído ali acaba interferindo na aprendizagem dos demais, então a gente vai deixar desativado os microfones e as câmeras. Entretanto, vocês podem fazer uso do chat e, ao final da aula, a gente vai abrir espaço para quem quiser falar, perguntar alguma coisa. Aí sim, a gente vai abrir ali, liberar a câmera, liberar o microfone, que aí a gente conta com a participação de todo mundo, beleza? Agora, olha só, antes de nós entrarmos propriamente aqui no conteúdo da nossa aula, eu quero que vocês saibam que esse tópico que a gente escolheu, que é falar de interpretação de texto, ele não foi um tópico aleatório, não foi algo assim que eu falei, o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre interpretação de texto. Não. Você vai perceber que é a temática mais importante da banca FGV, e eu vou te mostrar aqui algo que comprova isso. Olha só, este aqui é o meu canal do YouTube. Gente, eu sou péssimo para mexer com o YouTube. Eu comecei agora a mexer com o YouTube. No Instagram já produzia conteúdo há muito tempo, ali nas lives, mas o YouTube, assim, é algo que eu, de vez em quando, coloco um vídeo ali. Mas, a partir de agora, vocês vão ver que a gente vai migrar, né, a nossa operação para lá, com relação às nossas conversas aqui com os alunos. E eu quero indicar o meu canal para vocês, sobretudo este vídeo aqui da Paola. A gente fez um estudo de caso com ela, ela foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para o cargo de juiz leigo. Ela acertou 100% das questões de português FGV. E você vai ver que ela vai dizer lá que o módulo, assim, o grande módulo da nossa mentoria, do nosso acompanhamento, responsável para que ela tivesse sucesso, não apenas em português, mas também nas demais matérias, ela atribuiu isso ao nosso módulo de interpretação de texto. Bacana? Então, assim, há uma estimativa que entre 30%, no mínimo 30%, de 30% até 45% das questões de português da FGV são de interpretação de texto. Então, assim, não é qualquer temática, é a temática mais importante para a banca. E ainda hoje, no ano de 2026, tem muitos concurseiros que acham que interpretação de texto não se estuda. São dos mesmos criadores de redação não se estuda, é só inspiração, na hora sai. Não é bem assim. Bacana? Você pode ser um ótimo aluno, um aluno aplicado, esforçado, disciplinado, e às vezes ficar de fora, estudar para uma próxima prova,
por conta de ter subestimado matérias importantes do seu edital. Interpretação de textos, sem dúvida, é uma delas. Bacana? Então, vamos lá. Até agora o chat zero, o pessoal meio tímido aqui dessa turma. Na live anterior a gente teve mais interações no chat. Então, pessoal, podem ficar à vontade, mandar aí a sua região. Olha a Yasmin, ela estava na aula anterior. Yasmin é boa de conversa, bacana. Yasmin carioca, a gente vai conhecendo aqui as pessoas e é bem bacana. Hoje eu costumo falar que é bem interessante. Hoje eu já estive em quase todos os estados brasileiros. Brincadeira, todos é muita coisa, mas eu já estive em vários estados hoje diferentes. A gente sai de uma conversa com um aluno aqui e conversa com um aluno em outro estado. Isso é bem bacana. A Marilza, ela é do Espírito Santo. A Mari, bacana. Esse VV é Vila Velha, não é? Se eu não estou enganado, não conheço muito cidades do Espírito Santo, mas eu imagino que sim. Eu tenho alguns alunos no Espírito Santo. Nós temos a Luelle, que já é minha aluna da mentoria, está aqui também. Eu lembrei, né, porque em breves no Pará, a gente conversou ontem, inclusive, a Carolina do Rio de Janeiro, a gente viu, né, umas ventanias aí no Rio, clima bem diferente. Aqui em Goiás, a gente está com calor e um tempo muito seco, né, e em muito lugar chovendo, ventando, né. Nosso Brasil é muito grande, clima muito diferente, e vocês podem ficar à vontade para ir mandando mensagem, interagindo conosco aí. Bacana? Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu sou uma pessoa que eu preciso escrever para falar, tá? Não sei se todo professor é assim, mas eu preciso escrever para poder pensar. Bacana? E eu gosto de trazer slides, mostrar, riscar por cima desses slides. Essa é a forma que a gente gosta aqui, beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou começar explicando quem sou eu. Eu sei que algumas pessoas aqui já nos conhecem, já nos acompanham há algum tempo, outros não. Outros estão nos acompanhando pela primeira vez, é o primeiro contato conosco. E às vezes não nos conhece, assim, não sabe exatamente o que a gente faz. Pô, viu o anúncio, ou apareceu aqui na recomendação, né? Muitas vezes hoje, graças a Deus, como a gente só trabalha com FGV, normalmente quando você pesquisa no Instagram português FGV, graças a Deus o meu nome é um dos primeiros que aparece no nosso Instagram. Há mais de 2 anos aí trabalhando só com a banca FGV, então a gente tem resultados expressivos e a partir de agora, a gente vai falar com um número maior de pessoas por vários canais, beleza? Tem a Débora de Ipatinga, Minas Gerais. Beleza, olha só, pessoal. Quem sou eu? O que eu faço? Eu sou Ronaldo Santos, especialista em português para concursos da banca FGV. Professor, que faculdade é essa? Que especialidade é essa? Que pós-graduação é essa que te confere o título de especialista em português para a FGV? Eu nunca vi essa graduação, essa especialização, essa pós-graduação. Nunca ouvi falar. Pessoal, eu sou formado em letras português há quase 11 anos. E nesse intervalo de tempo, eu estou há 4 anos trabalhando na internet com língua portuguesa e 2 anos somente com a banca FGV. Bacana? Então, assim, a gente estuda só a banca. Eu não trabalho com outras bancas. A gente tem muitos alunos que eles vão fazer prova para outra banca, mas que estudam conosco porque gostam da didática e percebem que, ao se prepararem para a FGV, você está preparado para qualquer outra banca, porque a cobrança da FGV, ela tem um padrão muito mais elevado, beleza? Então, por isso que a gente é especializado na banca, porque a gente vive, respira somente a banca. A gente está ligado em todas as questões e a gente, na nossa mentoria, a gente só trabalha com as questões da banca e a gente sempre traz atualizações, beleza? Além disso, eu já estive desse lado, né, de ser concurseiro. Atualmente sou policial militar em Goiás, já há quase 9 anos de serviço, beleza? Então, o método que a gente usa aqui para banca FGV é aquele direto ao ponto. Provavelmente você já viu um anúncio dele e por isso você está aqui, beleza?
Vamos lá. Qual que é o tema da nossa live de hoje? Interpretação de textos FGV sem achismo. Sabe aquela coisa, poxa, eu vou marcar a letra B porque eu acho que é ela. Ela tá bonita, ela tá, sabe, ela me soa como correta. Aí você confere o gabarito, tá errado. Porque interpretação de texto não é achar. Você vai ver que tem técnica por trás. Existe uma estrutura que a banca ela gosta de seguir, beleza? Então, hoje, a gente vai resolver questões reais juntas, beleza? Então, a gente vai responder as questões juntas para você ver aqui como que se dá a dinâmica da interpretação de texto, beleza? A técnica, sim, para responder questões. O que você vai aprender nesta aula de hoje aqui? Como localizar a resposta escondida no texto. Primeiro. Segundo, como eliminar as alternativas absurdas em segundos. Não sei se vocês viram uma publicação que a gente fez, a gente fala sobre a anatomia de uma questão FGV. A gente mostra lá que existem, normalmente, assim, são 5 opções, né? São 5 alternativas ali. 2 delas são absurdas, são questões, assim, absurdas que não podem ser o gabarito. Uma delas é aquela bem enfeitadinha, bonitinha, e depois nós temos as gêmeas, né? Que são aquelas que são parecidas, que, nossa, as duas parecem certas. E normalmente você escolhe a errada. É normalmente isso que acontece. E é isso que a gente quer fazer. É que você aprenda como localizar a resposta escondida no próprio texto. 2, como eliminar as alternativas absurdas em segundos. Poxa, isso aqui não é. 3, como desempatar entre as duas gêmeas, ou seja, aquelas duas parecidas, beleza? Então, vamos lá. Uma novidade, pessoal, o nosso sistema de live agora, a gente vai fazer, toda semana a gente vai fazer uma live. Há um tempo atrás, eu comecei a fazer live e, para ser muito honesto com vocês, eu parei de fazer as lives no Meet porque dá trabalho. Eu passo o dia conversando com muitos alunos individualmente, a gente sempre conversa com os alunos, a gente acompanha os alunos. Eu trabalho na polícia, eu tenho filho, né, sou pai, e a gente produzir uma live, ela demora, ela precisa, demanda estudar sobre o que o aluno precisa ouvir, e gasta um tempo, essa é a verdade. Mas a gente entende também que é necessário. Muitos alunos aqui, é a porta de entrada para muitos alunos, que muitas vezes o que tem para conseguir melhorar o seu desempenho é um professor com boa vontade. E é isso que a gente quer oferecer aqui. E quando a gente começou no passado a produzir essas lives, a gente teve uma vez que a gente anunciou uma determinada live pelo Meet, e o nosso grupo deu umas 300 pessoas. E aí, deu umas 600 pessoas. É claro que não iriam isso tudo. E eu nem sabia, na verdade, que tinha essa limitação. E quando a gente jogou o link pelo Meet, entraram 100 pessoas. E aí, eu acho que eu mandei depois a enquete no grupo, ficaram de fora lá 200 pessoas. Ou seja, quase o dobro, né? O dobro, na verdade, das pessoas ficaram de fora, sem poder assistir a live, porque o Meet só comporta 100 pessoas. E eu vim descobrir isso da maneira mais inadequada possível, que foi durante a live. Então, a gente vai levar a cabo agora o nosso projeto de toda semana uma live gratuita. Detalhe, eu já tenho uma live toda semana com os meus alunos, com um grupo fechado. Mas agora a gente vai ter uma live aberta toda semana também para quem quiser participar. Inclusive, se você tiver um amigo, alguém que deseja participar da live, envie para ele aí, fale para ele, a pessoa vai fazer um concurso da FGV, está com dificuldade, indique para o seu amigo. Beleza? E a gente vai levar, então, essas lives para o YouTube. Por quê? Porque a gente vai alcançar mais pessoas e a gente não vai mais ter esse problema do Meet limitar ali para 100 pessoas. Bacana? Então, este aqui, ó, é o meu canal do YouTube, que é isso que eu compartilhei com vocês, pedi para vocês darem uma olhada ali no depoimento, em que a nossa aluna que gabaritou português na FGV em um concurso para juiz leigo,
disse que a parte de interpretação foi a que mais ajudou. Bacana? Então, vamos lá. É o mesmo conteúdo do Meet, a mesma qualidade, mas agora chegando a mais gente, Brasil afora. Beleza? Brasil afora mesmo. Diga-se de passagem, até pelos que colocaram o nome aqui, a gente tem mais alunos fora de Goiás do que dentro de Goiás. E vamos lá, então. Vocês lembram, quem estava aqui na aula passada, eu me lembro da Yasmin, não sei se tem mais alguém aqui da live passada, mas a gente trouxe uma questão muito interessante. A gente falou sobre o critério FGV. É o padrão FGV que se sobressai a gramática. Professor, sobressai de que maneira? Atropelando a gramática? Desconsiderando a gramática? Não. É aquela alternativa que muitas vezes, aquela questão que muitas vezes, na maioria das vezes, aparentará tendo duas questões como correta. E muitas vezes as duas questões estarão corretas e uma delas vai ser escolhida a critério da FGV. Que você vê muitos professores falam padrão FGV. E muitos professores que, às vezes, até trabalham com muitas bancas, não conseguem ver essa lógica porque vai parecer um erro em subjetividade. E diga-se de passagem, muitas questões da banca são subjetivas. É por isso que se você olhar lá no Instagram, em qualquer trabalho que a gente faz, a gente trabalha com a ideia de 80% no português da FGV. E a minha caneta já está descarregando. A gente fala em 80% no português da FGV e não em 100%. Por quê? A gente deixa uma margem para essas questões que são subjetivas. Essas questões que são questões que realmente têm duplo gabarito, de verdade, que o gabarito dela pode ser qualquer coisa. Realmente existem essas questões. Então, por isso a gente fala em 80% das questões e não em 100%. Na realidade, 80% do português da FGV equivale a 100% de qualquer outra banca. Isso é fato, beleza? E pouquíssimas pessoas conseguem bater 80%. Na realidade, quando eu comecei com esse lema, eu te ajudo a acertar 80% do português da FGV, muita gente dizia assim, professor, eu sei que você quer vender seu trabalho, mas 80% é meio forçado, é meio exagerado. A menos que você seja um professor de português, você não consegue bater 80% na FGV. Errado. Hoje a gente tem aí centenas de alunos que conseguiram isso aqui e estão lá marcados no nosso Instagram, estão lá confirmando o quanto o nosso trabalho fez a diferença. Por quê? Porque a gente ensina gramática, sobretudo, levando o aluno a ter o olhar sobre o critério da banca, sobre o padrão da banca FGV. Beleza? Então, o critério FGV é aquela lógica que não está na gramática e sim no que o examinador pensou. Beleza? Vamos lá. A gramática é a base. Obviamente, a gramática é a base. Mas quem decide é o critério FGV. É o padrão FGV. Isso aqui, gente, esta questão a gente trouxe na live anterior. Mas, a título de exemplificação, para valorizar aqui, já que a gente não gravou a live anterior, ao contrário desta, né? Esta está sendo gravada, mas a gente não gravou a live anterior, eu achei importante trazer essa questão para dar o exemplo claro do que é o padrão da banca. Essa é uma questão de pontuação. Essa é uma questão de pontuação. E vale lembrar que o meu objetivo nesta aula não é te formar aí um concurseiro que saiba pontuar corretamente, que saiba todas as questões de pontuação. Não é isso. Neste momento aqui não é para isso. Mas aqui eu vou te mostrar que numa questão de pontuação, você vai ter duas alternativas corretas. E aí vai ser o critério FGV, o padrão FGV, que vai diferenciar. Olha só. Olha só. Assinale a frase que está corretamente pontuada. Professor, nossa, como que você marcou isso aí bem? Galera, na minha mentoria, eu ensino um aluno a sempre escrever de caneta azul. Ele sempre faz a prova de caneta azul. Por quê? Aqui eu tenho muito recurso. Eu tenho um pincel amarelo,
eu tenho uma caneta vermelha, eu consigo destacar o que o texto está pedindo, o que a questão está pedindo, mas lá na sua prova você só vai ter uma caneta azul. Tenta fazer o preto no preto, não vai destacar. Por isso que você precisa destacar. Por quê? Muitas vezes você vai pensar certo e marcar errado na prova. Porque, poxa, eu achei a certa, a banca está pedindo errado. É chato quando isso acontece, né? Então, vamos lá. A banca pede para você assinalar, agora eu vou voltar aqui, né? A banca pede para você assinalar abaixo a frase que está corretamente pontuada. Corretamente pontuada. Quando você olha para essa questão, o objetivo aqui não é ensinar a sintaxe, é ensinar o padrão. De cara, você vai perceber que tem duas alternativas corretas. Você vai perceber que a letra B é absurda. Foi aquilo que a gente falou no início da aula. A letra B ela é absurda. Olha só, eu tenho aqui o adjunto adnominal separado do núcleo, tá errado. Os tempos, aqui, ó, o mesmo problema. Mas a gente tem duas alternativas que estão corretas. A gente tem duas alternativas corretas. Olha só, a internet é uma solução à procura de um problema. Você tem uma vírgula que é de caráter facultativa, separando o complemento verbal do adjunto adnominal. Olha só, na língua portuguesa, a ordem direta da oração é esta: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Esta é a ordem direta da oração em língua portuguesa. O que a gente tem sobre o uso da vírgula, tá? É só uma revisão rápida. O que a gente tem sobre o uso da vírgula, que é a pontuação mais cobrada, nesta ordem direta? A gente tem que uma vírgula entre o sujeito e o verbo é proibida. A gente tem que uma vírgula entre o verbo e o complemento é proibida. E a gente tem que uma vírgula entre o complemento verbal e o adjunto adverbial, ela é facultativa. Você tem esta ordem e esta regra para o emprego da vírgula, que ela é pacífica. Ninguém vai questionar isso aqui. Existem outros pontos da pontuação que são questionáveis, mas isso aqui, pacífico. Olha só, quando você olha para a alternativa a internet é uma solução à procura de um problema, você tem uma vírgula de caráter facultativo justamente aqui, entre o complemento verbal e a procura de um problema. Beleza? É claro que aqui a gente está falando de um complemento verbal de um verbo de ligação, né? É um predicativo do sujeito. Mas ainda assim, é válido da mesma forma para fins aqui de ordem da ordem natural da oração, beleza? Você tem uma vírgula aqui adequada, correta. Aqui você tem a chamada vírgula vicária, que é aquela vírgula usada para evitar a repetição de um termo anterior. Olha só, cheguei atrasado e ela adiantada. Esta vírgula aqui, ela evita repetir o verbo chegar. A chamada vírgula vicária. Ela evita a repetição de um termo anteriormente mencionado. Nossa, professor, já ouvi falar isso, como elipse. Sim, é uma elipse. Você evita a repetição de um termo anteriormente mencionado. Então, esse é o papel dessa vírgula, que é de caráter obrigatório. Olha só, cheguei atrasado e ela chegou adiantada. Você evitou a repetição do verbo. Professor, mas as duas vírgulas, elas estão corretas. Olha a pergunta da banca. Olha a pergunta da banca. Assinale a frase que está corretamente pontuada. E agora? A gente tem duas alternativas corretas de acordo com a gramática. Olha só. Olha só. A gramática é a base. Quem define é o critério FGV. Já eu te respondo, tá, o Magno? Olha só, o erro da letra é justamente aqui, ó, separado do adjunto adnominal, do termo que ele se refere. Ó. Os erros mais curtos são os melhores. Você tem o adjetivo, né, mais curtos, a locução adjetiva, se refere a erro, que na análise sintática é adjunto adnominal separado do núcleo. Beleza? Este é o erro da alternativa aí.
Então, olha só, você tem duas alternativas corretas. Só que, para a banca FGV, ela sempre vai dar esta aqui como correta. E esse é um padrão que você pode observar, pode selecionar questões de interpretação de texto. Muitas vezes, você vai ver a banca, até professor, que às vezes trabalha com muitas bancas, dando a alternativa, a explicação para a alternativa A, dizendo que a banca considera errada a vírgula facultativa entre o adjunto adverbial e o complemento verbal. E eu trouxe uma questão na aula anterior também, mostrando que não, que a banca deu lá como correta. Sabe por quê? Aqui, galera, o que é o critério FGV? O que é que você conhecer a banca? Quando você tem a opção na alternativa A de escrever com ou sem a vírgula, e na alternativa D você só tem a opção de escrever com a vírgula, ela vai dar como correta aquela cuja única possibilidade seja aquela escrita. E a outra alternativa, que tem mais de uma possibilidade, ela é dada como incorreta. Então, isso está acima da gramática nessa perspectiva. Ela é a diferença entre você acertar ou errar. O professor tinha duas alternativas corretas. Sim, mas ela vai dar um gabarito e vai ser aquele que não há como fugir, como pensar de outra maneira. Beleza? Bacana? Então, vamos lá. Agora, olha só. Hoje, aqui, o nosso tema é interpretação de texto. E muitas vezes o aluno pensa, isso aí é com gramática, com interpretação de texto, isso aí não acontece. Calma, ficou claro aí? Ficou tranquilo? Deu para entender, Mário? Então, olha só. Com interpretação de texto, sim. E, na realidade, é onde mais se observa a questão da tal subjetividade. A interpretação de texto, ela permite uma maior subjetividade. Então, olha só, qual que é o passo a passo que a gente vai seguir hoje, que você vai seguir hoje, a partir de hoje, ao responder questões de interpretação de texto? Primeiro, lê o comando da questão antes do texto. Galera, na interpretação de texto, o que acontece? A banca traz o comando da questão junto com o texto. Tem aluno que ele já vai lá no texto e vai lendo e tal, e quando chega ao comando da questão, a banca quer que você analise um trecho do texto, e você lê o texto inteiro. E às vezes a banca coloca textos gigantes. É claro, existem muitas questões de interpretação que ela dá 2 linhas de texto e já pergunta. Mas, aí ela traz um texto para cada questão. Mas existem provas que ela traz assim, textos para cansar o candidato. E muitas vezes ela pergunta parte de um texto e o candidato se cansou à toa. O candidato foi ali e leu pra caramba, queimou neurônios. E às vezes ele está lendo o texto e quando ele chegar no enunciado, ele vai ter que ler o texto de novo. Porque ele leu sem saber o que procurar. Percebe? Então a gente sempre lê o comando do texto antes de ler o texto. Primeiro, você sabe o que procurar. E muitas vezes a banca vai querer te perguntar algo que está ali somente um trecho específico do texto. 2, localizar o trecho que sustenta a resposta. Eu vou te mostrar que a interpretação de texto não é só assim, poxa, eu li e entendi. Não é isso. Não é só isso. Quando você fala, adiantando aqui, né, um pouco, existem comandos de questão que pedem para que você veja o que está no texto e aquilo que está explícito no texto e aquilo que está implícito no texto. A depender do comando da questão, você precisa achar uma paráfrase do trecho selecionado, do trecho pedido. Então, precisa repetir palavras-chave para que aquilo esteja correto. Então, você vai aprender a localizar o trecho que sustenta a resposta. Beleza? 3, você vai aprender a eliminar as alternativas absurdas e, por fim, desempatar as 2 alternativas gêmeas, como a gente já mostrou aqui. Olha só, essa é uma questão do ano de 2026, que caiu aí na Amazon. Olha só. Qual que é o primeiro erro aqui? Na sua prova vai vir assim,
o texto, que é um texto aí da Clarice Lispector, e o comando. O que você vai ler primeiro, gente? O que você vai ler primeiro? O texto? Não, né? Por quê? Porque às vezes, às vezes, você vai precisar, às vezes você nem vai precisar ler o texto inteiro, percebe? Então, olha só, sobre o texto, é correto afirmar que, percebam, neste enunciado aqui, e eu coloquei propositalmente, aqui eu precisarei ler o texto inteiro. Por quê? Porque eu vou ter que chegar a algumas conclusões, percebe? Só que antes de ler o texto, eu vou ler as alternativas também. Percebe? Por que eu vou ler as alternativas também? Porque isso aqui é psicologia. Quando você lê aqui as alternativas, mais ou menos, ao ler o texto, você está treinando o seu cérebro ali, inconsciente, ele vai procurar o que sustenta isso aqui enquanto você faz a leitura. Percebe? Se você chega lá e já lê isso aqui, e já lê, olha o tamanho desse texto. É um texto pequeno, eu sei que você é uma pessoa que lê bastante, mas, sabe, é mais estratégico, por N motivos, ler primeiro o enunciado e as alternativas. Olha só, sobre o texto, é correto afirmar que, letra A, há uma perspectiva infeliz da insônia, observada, sobretudo, pela perturbação que assola o processo de escrita. Letra B, a solidão e o nada adquirem aspectos tanto positivos quanto negativos, a partir do ponto que se observa em relação aos períodos de vigília. Letra C, embora relatada de maneira positiva, a conclusão a que chega o narrador é a de que a insônia amplia a angústia do isolamento. Letra D, a insônia contribui para a motivação literária, considerando a ausência de sons e interrupções do desenvolvimento criativo. Letra E, o ponto de vista negativo da insônia se ampara na dependência de medicamentos estimuladores de sono. Agora vamos ao texto. Olha só. Insônia, infeliz e feliz. Clarice Lispector. Olha só, do título aqui, você já começa a ter seus primeiros contatos com interpretação de texto. Percebe que uma das alternativas, olha só, o título, uma das alternativas diz assim, há uma perspectiva infeliz da insônia, observada, sobretudo, pela perturbação que assola o processo de escrita. Com apenas a leitura do texto, você já fica meio duvidando dessa alternativa, ela já parece absurda. Porque o texto diz insônia, infeliz e feliz. Então, ao que tudo indica, sem ao menos ler a primeira linha, o primeiro período do texto, eu penso, há duas faces aqui da mesma moeda. Percebe que a pessoa que escreveu, ela já deixou claro que é infeliz e feliz ao mesmo tempo. Ou seja, ela vai mostrar os dois lados. Bacana? Então, olha só. Isso é interpretar texto. Isso é ler as alternativas. Isso é visão padrão Banca FGV. Percebe? Olha só. Vamos ao texto. Sente-se uma coisa só que tem um nome. Solidão. Ler, jamais. Escrever, jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio, quem sabe são 5 horas. Nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir? Mas e o vício que nos espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então fico sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. Mas quantas vezes a insônia é um dom? De repente despertar no meio da noite e ter essa coisa rara. Percebe? Ela foi falando aqui que, percebe? Insônia, infeliz e feliz. Quando você aprende interpretação de texto, é melhor até para escrever redação. Percebe que no texto, ela começou falando do infeliz. O primeiro parágrafo dela foi trazendo a infelicidade da insônia. Percebe? Olha só, que ela sente só uma coisa, solidão. Por quê? Só está ela acordada. Percebe? Ler? Não, não vou ler. Escrever? Não, não vou escrever.
Passa um tempo, olha o relógio. Poxa, são 5 horas, pô, nem 4 horas chega, ou seja, o tempo não está passando. Ela está descrevendo as coisas infelizes da insônia. Percebe? Olha só. Além disso, da solidão, ela fica pensando que eu nem posso pedir que me telefone, ou seja, ela nem pode desejar que aquele telefone na mão dela toque. Por quê? Porque ela poderia estar dormindo, ou seja, quem vai ligar para alguém de madrugada? A não ser que seja para uma notícia não muito boa, né? Tomar uma pílula para dormir, pô, já que eu não consigo dormir, eu vou tomar uma pílula. É o quê? Contratempo, infortúnios, infelicidades da insônia. Vou tomar essa pílula para dormir? Não, ninguém vai me perdoar se eu ficar viciado em tomar remédio para dormir. Percebe? Ela está descrevendo o quê? A infelicidade da insônia. Então, ela fica sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. O tédio, o nada. E o telefone à mão. Agora, olha só, o outro lado da moeda. Mas quantas vezes a insônia é um dom? Dom é ruim ou é bom, gente? Pô, você tem um dom. Esses dias um aluno me falou assim, eu tenho dom para educação especial. Eu gosto de trabalhar com criança com dificuldade, a aluna me falou. E eu vou fazer esse concurso para trabalhar com educação especial. É um dom. A pessoa brilha os olhos para falar dos próprios dons, dos dons alheios. As pessoas, dom é uma coisa positiva. Então, existe um lado feliz na insônia. E ela não pergunta, ela afirma, mas quantas vezes a insônia é um dom? De repente, despertar no meio da noite e ter essa coisa rara, solidão. Coisa rara é coisa boa. O ouro é raro e é bom. Quase nenhum ruído, olha só, não tem muito barulho. Só as ondas do mar batendo na praia. Olha só, gente. Ela mora ou ela está na praia. São coisas que não estão escritas literalmente no texto. Eu estou na praia, eu moro na praia. Percebe? São entrelinhas, são coisas subentendidas. E toma um café com gosto. Ou seja, ela gosta de café. Toda sozinha no mundo. Ou seja, aqui ela está falando que é um dom e que é bom beber café sozinha. Ninguém me interrompe o nada. Ou seja, ninguém me tira o nada, ninguém me tira esse momento. É um nada a um tempo vazio e rico. Ou seja, é um nada a um tempo vazio e rico. Ou seja, ela está valorizando mais aquele nada do que muitas vezes um momento rico de muito burburinho, de muito barulho e vazio de presença. Ou outras coisas que ela considera como riqueza. E o telefone mudo, olha só, o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Ou seja, você está aqui na paz e pá, o telefone toca, você tem que apagar mais o incêndio. Percebe? Tem que fazer mais alguma coisa da vida. Ela valoriza aquela solidão, aquele momento ali, aquela madrugada. Beleza? Depois vai amanhecendo. As nuvens se clareando sob um sol, às vezes pálido, como uma lua. Às vezes de fogo puro. Vou ao e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando e há o reencontro com meus filhos sonolentos. Bacana? Então, assim, quem é pai, quem é mãe, muitas vezes ele vai conseguir estudar. A gente tem muito aluno que é pai, que é mãe, principalmente mãe, né? Eu tenho mais alunos, os meus alunos majoritariamente são do sexo feminino. As mães aí que tem filho, né? E a gente admira muito isso. A pessoa, às vezes, ela tem que estudar depois de dar atenção para uma criança, e a gente sabe o tanto que é difícil se concentrar com a criança, porque ela quer a mesma coisa que o seu estudo quer, atenção, né? Então, muito momento, ela encontrou esse tempo aqui de ficar só ali sem as crianças. Então, o que ela descreveu aqui, coisa boa na solidão. Ela descreveu a parte difícil e ela descreveu também a parte boa. Então, há uma perspectiva infeliz da insônia, observada, sobretudo, pela perturbação que assola o processo da escrita.
Errado. Alternativa absurda perante o texto. Percebe? Então, a gente já identificou uma delas que é absurda. Beleza? Então, a gente já observou uma que é absurda. Letra B. A solidão e o nada adquirem aspectos tanto positivos quanto negativos a partir do ponto que se observa em relação aos períodos de vigília. O que vocês acham aqui? O que vocês acham aqui, com base naquilo que a gente falou? Esses dias, né, a gente estava na nossa mentoria lá, e teve uma aluna que ela entrou mais recente na nossa plataforma, e ela disse assim, quando acabou a aula, ela disse assim, professor, eu gostei muito da aula, e eu até acertei algumas questões quando você mandou lá, só que eu fiquei, assim, com tanta vergonha de mandar lá no chat, no grupo, responder e está errado e as pessoas pensarem que eu não sei. Pessoal, aqui não é a prova, tá? Aqui não é a prova. A sua prova vai ser lá na data que a banca marcou. Aqui é o momento de errar e de acertar, de aprender. Percebe? Aqui não é a prova. Aqui é o momento que você, relaxadamente, sem pressão, sem reprovação, pode errar à vontade, beleza? Então, não fica preocupado se vai errar. Os colegas aqui não são os examinadores da banca e nem eu também sou examinador da banca. Na realidade, eu estou aqui para facilitar o seu caminho uma aprovação aí, passando pelo domínio de língua portuguesa, beleza? E os seus colegas também que estão na mesma pegada. Bacana? Então, pessoal, é claro que eu não vou marcar esta aqui direto como alternativa correta, porque sendo FGV, a gente não vai correr o risco de ver uma alternativa correta e pá, marcá-la como correta. Sabe por quê? Porque pode ter uma mais completa. Mas esta daqui é aquela que a gente vai dar um traço assim, de quase certa. Por quê? Porque ela destacou, ela destacou coisas que são importantes. Olha só, a solidão e o nada adquirem aspectos tanto positivos quanto negativos, a partir do ponto que se observa em relação aos períodos da vigília. Então, aqui você tem aí uma ideia daquilo que a gente vem falando. O texto trouxe aspecto positivo e aspecto negativo. Letra C. Embora relatada de maneira positiva, a conclusão a que chega o narrador é a de que a insônia amplia a angústia do isolamento. Pessoal, esta é mais uma questão absurda. Apesar de ela ser bonita. Por que ela é bonita? Porque ela não deixa de falar que há uma visão positiva da autora sobre a solidão, percebe? Mas ela conclui que a insônia, ela é angustiante. Na realidade, ela começa falando dos infortúnios e termina, ela conclui falando que tem os seus lados positivos, que é ter um momento dela, sem ruído, sem telefone tocar, percebe? Ouvir só o som das ondas batendo, tomando um café, ou seja, fazer o que gosta, em um momento em que não há interrupção. Ela termina falando do ponto positivo. Beleza? Letra D. A insônia contribui para a motivação literária, considerando a ausência de sons e interrupções do desenvolvimento criativo. Na verdade, galera, quando você... essa alternativa aqui, eu não vou marcar X logo de uma vez, eu vou te explicar por que ela está incorreta, porque é o seguinte, o aluno, ele tem, às vezes, uma mania de concluir como verdade o que é verdade no mundo. Percebe? O que é verdade no mundo, o aluno ele considera que é a verdade do texto. É verdade, gente, que a insônia ela vai contribuir para a motivação literária? Pô, se você está no meio da noite, você não tem nada para fazer, você é um escritor, que é o caso aí da Clarice, é claro que é um bom momento para você escrever, não é? Eu, pelo menos, quando eu perco o sono, quando eu acordo mais cedo, eu vou resolver questões, eu vou separar questões para fazer com os alunos. Só que o texto fala o quê? Olha só,
Sente-se uma coisa, tem um nome, ou seja, ela está sentindo uma coisa, tem um nome, solidão. Ler? Jamais. Escrever? Jamais. Então, ela não contribuiu nada, ela não fez nada disso aí. Ela não fez o que é a obrigação, o que é o trabalho dela. Ela tirou um tempo para relaxar, ela tirou um tempo para beber um café. Então, a insônia contribui para a motivação literária, considerando a ausência de sons e interrupções do desenvolvimento criativo. Errado. Letra E. O ponto de vista negativo da insônia se ampara na dependência de medicamentos estimuladores de sono. Isso aqui está correto, pessoal. Correto, mas limitado. Correto, mas limitado. O ponto de vista negativo da insônia se ampara na dependência de medicamentos estimulados. Quando você pega, eu ensino a questões de interpretação, quando pede ali o enunciado implícito, você fazer uma paráfrase. Quando fala dependência de medicamentos, é igual você falar vício de remédio, pílula para dormir. Correto? É igual. Mas veja bem qual que é o erro da alternativa. O erro dela é limitar. O ponto de vista da negativa da insônia se ampara na dependência de medicamentos estimuladores de sono. Não. O ponto de vista da solidão, e agora eu vou apagar aqui para eu poder riscar de novo. Olha só, o ponto de vista da solidão não é só a dependência do medicamento. O ponto de vista da solidão é isso aqui, ó. Não poder pedir que ninguém telefone, tomar uma pílula para dormir, a falta de perdão por não ter o vício. Olha só, nem 4, nem 5 chegaram, percebe? A falta, nem 4 chegaram, a ansiedade pela passagem do tempo, que se sente assim que dá a insônia. Até ela pegar a xícara de café, você percebe que ela estava com o celular na mão. Então, nem 4 chegaram, nem 5 chegaram. O que ela estava querendo? Que o tempo passasse, que as pessoas acordassem naquele momento. Até que depois ela começa a mudar o estado mental e falar mas quantas vezes a insônia andou? De repente, despertar no meio da noite gera essa coisa rara. Percebe que não está baseado exclusivamente na dependência do remédio? Bacana? Então, o nosso gabarito aqui, alternativa B. Então, a gente pode, né? A gente colocado aqui um meio certo, a gente pode completar o certo. Beleza? Então, façam sempre isso, que até o chute de vocês vai ficar apurado quando você precisar chutar. Existem sempre alternativas que são absurdas. Você vai ficar em dúvida entre duas e agora vai aumentar a margem, o tirocínio aí de marcar a alternativa correta. Beleza? Bacana. Olha só, eu tenho mais um texto. Não é longo, é um texto curto. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o comando da questão. Olha só, infere-se do trecho destacado no texto sobre as preocupações da população, eu até esqueci de destacar aqui, mas é sobre as 3 preocupações da população. A gente vai conseguir chegar a ele aqui tranquilamente. Então, olha só, o que a gente faz? Lê o enunciado e lê as alternativas. Infere-se. Pessoal, inferir, toda vez que a banca falar inferir, ela está falando de informação implícita. Memorize isso. Anote. Sempre que a banca falar inferir, ela está falando de informação implícita. Ou seja, você pode deduzir do texto. Eu dou um exemplo lá no meu curso, né? É assim, ó. Ronaldo voltou a fazer academia essa semana. Voltou a treinar na academia essa semana. Qual que é a informação explícita? Ronaldo voltou a treinar na academia essa semana. Essa informação é explícita, está escrito. Explícito de escrito. Implícito de inferência de implícito.
Percebe? A informação explícita é a escrita. A implícita é o quê? Aquilo que eu deduzo a partir daquilo que foi me dito, que é nos limites que o texto permite. Ou seja, implícito no texto. Ronaldo voltou a treinar na academia essa semana. Ou seja, olha o que está implícito. Ele treinava antes. Não é a primeira vez que ele treina. Ele voltou a treinar. Não está explícito, está implícito. Percebe? Não está escrito. Se o comando da questão vier, infere-se, e você falar, e você pesquisar o que está escrito, você vai errar. Porque às vezes o texto vai falar assim, Ronaldo voltou a treinar essa semana? Está correto. Ou é possível inferir do texto que Ronaldo treinava anteriormente? Sim, correto. Formação implícita. Beleza? Mas é claro, dentro daquilo que o texto permite que você infira. Vamos lá. Então, vamos lá. Infere-se do trecho destacado, né, que é sobre as 3 preocupações da população, que, letra A, essas preocupações são decorrentes de pesquisas sociais. Letra B, as preocupações citadas estão em ordem de importância. Letra C, o autor do texto selecionou, entre outras, as preocupações citadas. Letra D, as preocupações citadas estão incluídas no setor econômico e social. Letra E, o desenvolvimento vai ocupar-se somente da mais importante das preocupações citadas. O desenvolvimento do texto vai ocupar-se somente da mais importante das preocupações citadas. Agora, a gente vai ler o texto sabendo o que procurar, que é o quê? As 3 preocupações da população. Vamos lá. Problemas no Rio de Janeiro. Caroline, né, que é do Rio de Janeiro? Deixa eu ver se estou com a cabeça boa. Isso mesmo, Carolina, Rio de Janeiro. Vamos lá. O Rio de Janeiro, com sua mistura de beleza natural, cultura vibrante e complexidade urbana, enfrenta uma série de desafios que afetam a violência. Desculpa, vamos voltar. O Rio de Janeiro, com sua mistura de beleza natural, cultura vibrante e complexidade urbana, enfrenta uma série de desafios que afetam o dia a dia dos seus moradores. Nos últimos tempos, 3 questões têm se destacado como as principais preocupações da população. Olha só, as principais preocupações. 3 questões, percebe? A gente leu isso anteriormente, a gente já sabe para onde olhar. Então, nos últimos tempos, 3 questões têm se destacado como as principais preocupações da população. A violência urbana, o transporte público e a saúde pública. Então, violência urbana, transporte público e a saúde pública. Beleza? A violência continua sendo um dos principais problemas do Rio de Janeiro. Assaltos, tiroteios e conflitos em áreas dominadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias criam um cenário de insegurança. Além disso, a criminalidade tem impactos diretos na economia local, afetando o turismo, os negócios e a qualidade de vida da população. As soluções para isso são investimento em segurança pública, aumentar o número de policiais na rua, melhorando o treinamento e a capacitação e fornecendo equipamentos adequados. Focar em inteligência policial para combater as redes de tráfico e milícia. Eu estou lendo, mas eu sei que o gabarito já está só no primeiro parágrafo. Eu só estou lendo para te mostrar o tanto que é importante ler o enunciado primeiro. Olha só. Infere-se do texto. Essas preocupações são decorrentes de pesquisa social. Galera, o texto não fala isso. De acordo, olha só. Pesquisas realizadas indicam que não tem isso no texto. Essas preocupações são decorrentes de pesquisa social? Não dá. Professor, é verdade no mundo? Normalmente, o IBGE, ou seja lá o que for, sim, mas no texto, o texto não te traz essa informação. Letra B. As 3 preocupações citadas estão em ordem de importância. Quando você olha aqui, gente, olha só. Segurança pública, olha só, violência urbana,
transporte público e saúde pública. Não ter transporte público é muito ruim. É muito ruim. Ter violência urbana é muito ruim. Agora, você acha que o transporte público é mais importante do que saúde pública? Você acha isso? Percebe que estão em ordem de importância? O texto não permite falar isso. Segundo, o texto fala o quê? Nos últimos tempos, 3 questões têm se destacado. Ou seja, tem se destacado é o seguinte, ó, a gente tem 17 pessoas aqui agora, tem um caindo e voltando, eu acho que deve ser a internet. Algumas pessoas, se eu digo assim, olha, a gente tem 17, 18 pessoas aqui agora, neste momento, e Carolina, Débora e Yasmin se destacaram. Quando eu digo assim, 3 se destacaram, eu estou dizendo assim que eles são os únicos, eu estou dizendo que eu estou falando assim, ó, as 3 preocupações citadas estão em ordem de importância? Não, você está falando que elas se destacam das demais, que elas se destacam, ou seja, elas se sobressaem. Eu não estou dizendo que são as únicas, percebe? Então, olha só, essas preocupações são recorrentes de pesquisa? Errada. B, as 3 preocupações citadas estão em ordem de importância? Também não. A gente não pode entender isso aqui. O autor do texto selecionou, entre outras, as preocupações citadas. Aqui, a gente tem quase correto. Aqui você tem o primeiro traço. Por quê? Ela citou, entre outras, como eu dei o exemplo aqui. Eu citei 3 pessoas, não quer dizer que tem 3 pessoas. Percebe? Você trouxe algo aqui a título de exemplo, não eliminando a existência de outros problemas que lá apresenta. Beleza? Então, o autor do texto selecionou, entre outras, as preocupações citadas. Letra D. As preocupações citadas estão incluídas no setor econômico e social? Não necessariamente. O que a questão fala é que, mais à frente, você vai perceber que ela influencia. Deixa eu só procurar. A violência continua, tiroteios e tal, afetando. Olha só, ela afeta turismo, negócio e qualidade de vida. Ou seja, o reflexo de um lugar inseguro faz o quê? Que tem menos turista, menos movimentação de dinheiro, não é? Menos pessoas indo ao Rio de Janeiro gastar dinheiro, movimentar, aquecer a economia. Percebe? Influencia, afeta, impacta. Não necessariamente é um problema do setor econômico e social. O desenvolvimento do texto vai ocupar-se da mais importante das preocupações citadas. Olha só, você percebe que quando você continua o texto, e agora realmente a gente vê que precisava ter lido, olha só, a violência continua sendo um dos principais problemas do Rio. Ele continua falando, aí ele exemplifica exemplos de violência, assaltos, tiroteios e conflitos em áreas dominadas pelo tráfico de droga e pelas milícias, que criam esse cenário aí de insegurança. Além disso, a criminalidade impacta. Ela vai trazendo aqui, ela vai se ocupando aqui da violência, mas não necessariamente falando que ela é a principal, beleza? Investimento em segurança pública. E se você observar, ela parece, como ela fala por mais parte do tempo, como o autor do texto fala por mais parte do tempo da violência, você tem essa ideia, poxa, ela é a mais importante, mas você está trazendo algo que o texto não trouxe, beleza? Que ela é a mais importante, que ela é o responsável pela piora nos demais. Não, você percebe que ela destaca 3, passa a maior parte do tempo falando de um deles, beleza? Que é a violência. Entretanto, o que está mais correto aqui é o autor do texto selecionou, entre outras, as preocupações citadas. Beleza? Tranquilo? Galera? E aí, animados aí para a última questão aqui da nossa de hoje, né? Já estamos aí com 1 hora de aula. Então, vamos lá. As opções a seguir analisam corretamente o conteúdo desse fragmento.
à exceção de uma. Olha só, eu trouxe o fragmento aqui separado. Para que a gente consiga ler melhor. É o mesmo texto da anterior, só que agora, por que eu trouxe esse aqui separado? Eu quero te lembrar o seguinte, você lembra da questão que eu te falei, que muitas vezes a banca só quer o fragmento do texto? Este é um exemplo desse. Aqui você lê só uma parte do texto, é importante. E você vai ver o quanto que é importante ler somente essa frase. Olha lá, vamos ler as alternativas também. As opções a seguir analisam o fragmento, analisam corretamente o conteúdo desse fragmento, à exceção de uma, ou seja, aquela que não avalia corretamente esse fragmento. Letra A. A violência é vista como um problema constante, que se apresenta com modelos novos na atualidade. Aqui você já pensa o mesmo que eu, né? Apresenta como modelo novo a violência? De acordo com o texto, né? Letra B. Assaltos, tiroteios e conflitos são exemplos que envolvem brigas entre traficantes de drogas e milicianos. Letra C. O turismo e os negócios são exemplos de economia local, afetados pela violência. Letra D. Violência é um substantivo abstrato que se materializa por assaltos, tiroteios e conflitos. Letra E. A segurança pública é essencial para mitigar os efeitos negativos da criminalidade sobre a economia e o turismo. Eu vou trazer aqui o fragmento e vou dar aqui 30 segundos para vocês pensarem sobre essa questão. Então, vamos lá? A violência continua sendo um dos principais problemas no Rio de Janeiro. Olha só, a violência continua. Cara, se continua, a alternativa A tem que ir embora. Ah, não, desculpa, né? Ela quer aqui traz uma alternativa. Ela quer a alternativa correta, né? Ela quer a alternativa que indica erro, né? Olha só, ela quer a alternativa que indica erro, ou seja, a exceção de uma. A violência é vista como um problema constante que se apresenta com modelos novos na atualidade. Olha só, quando você pega... Isso aqui é informação implícita, gente? Isso é informação implícita ou explícita? Isso é informação implícita. Olha só, a violência é vista como um problema constante. Continua, constante. Ou seja, que se repete. Percebe? Bacana. Olha só, que se apresenta com modelos novos na atualidade. Professor, essa segunda parte aqui me fez pensar se está correto ou não. Veja bem que quando você fala que se apresenta com modelos novos, a violência é o mesmo problema, ele continua. Só que antigamente a violência era de um jeito, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, as guerras entre milícias e todo esse poder bélico, ele não é um novo modelo? É uma informação implícita. Lembra lá? Ronaldo voltou à academia. O que está explícito? O que está explícito? Ronaldo voltou à academia. O que está implícito? Ele já treinou em algum momento. Percebe? Se ele voltou, é porque ele já treinou. Percebe? Se ele deu um exemplo, olha só, a violência continua sendo um dos principais problemas no Rio de Janeiro. Assaltos, tiroteios e conflitos em áreas dominadas pelo tráfico e milícia criam um cenário de insegurança. É um novo formato de violência. A gente tem aqui uma alternativa correta, mas que está errada porque a banca pede a alternativa errada. Por isso que é importante destacar. Letra B. Assaltos, tiroteios e conflitos são exemplos que envolvem brigas entre traficantes de drogas e milicianos. Olha só,
na alternativa? A violência continua sendo um dos principais problemas do Rio de Janeiro. Assaltos, tiroteios e conflitos, eles exemplificam, gente, a violência e não a briga entre o traficante de droga. Veja que isso aqui é uma pegadinha. Olha só, assaltos, tiroteios e conflitos são exemplos que envolvem brigas entre traficantes? Não, são exemplos de violência. Então, esta é a alternativa errada e, portanto, a alternativa certa. Beleza? Porque ela pede errada. Letra C. O turismo e os negócios são exemplos da economia local, afetados pela violência. Correto? O turismo e os negócios são exemplos de economia local afetados pela violência. Letra D. A violência é um substantivo abstrato, que se materializa por assaltos, tiroteios e conflitos. Foi o que a gente acabou de falar. Olha só, quando você pega aqui, ó, a violência continua sendo. O que você vai fazer? Exemplificar a violência. A violência é um substantivo abstrato, porque é um conceito. Beleza? Então, a violência continua. Aí você fala assaltos, tiroteios e conflitos. Exemplificando o quê? Violência. Bacana? Como ele quer errado, essa aqui está certa, né? Portanto, não serve para seu gabarito. A segurança pública é essencial para mitigar os efeitos negativos da criminalidade sobre a economia. Além disso, a criminalidade tem impacto diretamente na economia local, afetando o turismo, os negócios e a qualidade de vida. É interessante, pessoal, que a banca aqui, ela trouxe só esse fragmento do texto. Percebe? Só que esta alternativa aqui, ela de fato, você não chega a essa conclusão olhando para esse pedaço denunciado, mas pelo texto inteiro. Olha só. Investimento na segurança pública. Na verdade, esse trecho aqui é que faz você ter em mente. Mas como essas questões apareceram no mesmo concurso, né? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você teria lido para ler a questão anterior. Mas percebe como é fundamental fazer conexões aqui com o texto? Beleza? Galera, e a nossa aula chegou ao fim. Obrigado por estar aqui hoje. Continue no grupo. A gente vai enviar os avisos e o material ali da próxima aula, desta aula e da aula anterior. Beleza? Semana que vem a gente vai resolver mais questões aí. Agora eu vou parar a gravação e vou dar o tempo para quem quiser perguntar, quem quiser falar. A gente vai abrir câmera, microfone. Quem quiser bater um papo conosco, continue com a gente aqui.